Pessoal, hoje eu resolvi gravar um vídeo como a gente cria um questionário no CIGA. Algumas pessoas já sabem criar, mas às vezes tem escolhido o tipo de questão errado, tá? Então, eu vou escolher uma disciplina aqui, que tá vazia ainda, pra gente cadastrar um questionário. Aí, eu ativei a edição aqui, né? A edição tem que estar ativada para a gente conseguir cadastrar o questionário. Aí eu vou na semana, né? Na semana que eu quero cadastrar esse questionário, e venho aqui nesse menu selecionar uma ação, vou colocar cadastrar questionário. Aí eu vou chamar de questionário 2, porque essa semana já teve um questionário. Questionário 2, eu posso digitar. Quando a gente cria um questionário, ele pede para a gente criar um passo à frente, para a gente criar uma abreviatura aí. Então, eu coloquei Q2, e eu gosto de colocar aqui, porque às vezes o aluno fala, não fiz o questionário, eu peço ele para olhar lá, tá faltando nota, se é Q2, então facilita para a gente ali na hora da correção, na hora que a gente tem que verificar uma nota que está faltando de algum aluno. Então, eu já falo quanto que está valendo 0,2 pontos. Então, esse questionário está começando hoje e ele vai terminar, porque ontem foi feriado. Então, sempre começa na segunda, né? E termina domingo, segunda, 8 horas, e termina domingo às 23h59. Então, vai terminar domingo, dia 2 de novembro. O prazo de visualização, eu gosto de deixar lá para dezembro, porque o aluno às vezes pode pegar a prova final e quer voltar aqui para estudar o questionário. Então, sempre eu deixo uma data, né, distante. E aí, misturar as perguntas, eu gosto de falar assim, misturar as alternativas, eu gosto de marcar assim também, porque aí não fica tendo um gabarito que um aluno pode fazer e postar lá no, 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 no WhatsApp para os demais, sabe? Exibiram perguntas por vez, eu gosto de todas, mas tem aluno até que gosta de ser uma por vez, que no celular é mais fácil, aí isso aqui fica a critério do professor. Quantas tentativas eu gosto de colocar umas 3, porque às vezes o aluno vai começar, cai a internet, ou às vezes ele clica lá e sai, né? Primeira vez não tá sabendo, então assim, eles ficam pedindo pra gente abrir quando a gente coloca uma só. Então, pra gente evitar ter né, esse trabalho de ficar reabrindo, eu já coloco 3 tentativas. Como são só 4 perguntas esse questionário, eu vou colocar 60 minutos mesmo, 1 hora, é tempo suficiente para eles responderem esse questionário. A nota, eu gosto de colocar para considerar a última tentativa, a melhor tentativa. Então, por que eu gosto de colocar a melhor tentativa? O aluno, eu vou configurar para ele visualizar a porcentagem de acerto. Então, por exemplo, se o aluno, na segunda tentativa, ele acertou 90%, ele pode tentar a terceira tentando, né, acertar todas, acertar 100%. Mas se eu colocar a última tentativa, então, tipo, você já tirou 90%, talvez na hora que for tentar a terceira vez ele pode errar mais e abaixar a nota. Então, em média das tentativas também é uma opção, mas eu prefiro a melhor tentativa para incentivar o aluno a tentar, né, conseguir o 100%. Então, sempre eu marco a melhor tentativa, mas eu não dou o feedback, né, o gabarito nas primeiras tentativas. Então, aqui, olha, o discente pode visualizar as respostas antes do prazo de entrega do questionário? Não, só depois de finalizar o questionário. Então, feedback só depois de finalizar o questionário, visualizar feedback só depois. E aqui, ele pode visualizar as notas após responder o questionário? Sim. Aqui mostra a porcentagem, mas não fala a porcentagem de acerto. Você acertou 60%. Mas não fala qual que acertou, qual que ele errou e não dá o gabarito. Então, isso aqui eu gosto para ele ver que se ele foi mal, ele tem que tentar novamente. Estudar mais um pouco e tentar novamente. Salvar e continuar. Aí, aqui eu vou criar nova pergunta. Se for a primeira vez que você cria um questionário de uma disciplina, você cria a categoria. Eu vou criar uma categoria aqui para essa disciplina. Eu vou chamar de serviços web. Então, não tem essa categoria ainda, essa disciplina é nova. Então, vou criar uma categoria e todo questionário que eu for criar dessa disciplina, eu vou escolher essa categoria serviço web. E aí, então, eu vou criar uma nova questão, eu vou falar que a categoria que eu vou usar é serviços web. Tá aqui, ó. Serviço web. O tipo de questão que eu vou criar é única escolha. Única escolha, gente, é aquele questionário que a gente até chama de múltipla escolha, mas é aquele que só tem uma alternativa correta. Se você marca uma, você desmarca a outra, que é aquela bolinha, o rádio, né? O múltipla escolha é o questionário que tem mais de uma alternativa correta, aquele cheque, que é um quadrinho, então ele permite você marcar várias alternativas como correta. Então, esse que é múltipla escolha. A gente tem a dissertativa, que o aluno tem que digitar.
A gente tem a numérica, que é uma resposta exata. Por exemplo, quantos filhos você tem? Um, dois, três, né? Então, eu não uso esse tipo de exercício, não, tá? Mas se você colocar numérica, o aluno tem que digitar um número exato. E o verdadeiro ou falso. Então, essa questão aqui é do tipo único escolha. Eu tô com as questões aqui, ó. Abrir aqui. E eu vou copiar para eu cadastrar. Já estão digitadas. A pergunta é essa. Não preciso de colocar um que eu siga, coloca automaticamente. E aí, cada alternativa eu vou colocar aqui. A alternativa é 3, 4, 5 e 7. Então, eu vou digitar aqui, ó. 3, 4, 5. Vou colocar mais um, vou colocar 6 também. 6 e 7. Então, a resposta certa é a 5. Então, se ele marcar essa aqui tá errada, eu vou colocar para tentar novamente. Se ele acertar, eu vou dar os parabéns. Aqui tenta novamente se ele errar. E aqui eu vou colocar parabéns. E aqui eu vou colocar a resposta. A resposta eu vou colocar aqui, o gabarito, né? Caso ele tenha errado, ele tem que saber por que errou. Aí eu vou colocar aqui, ó, a arquitetura a arquitetura TCP/IP é uma suíte de protocolos que permite a comunicação entre redes de computadores. É, e ela é composta, ponto, ela é composta por, por cinco, que é a resposta, cinco camadas principais. Principais. Cinco camadas principais. Isso aqui pode deletar. Salvar pergunta. Aí com isso, ó, a primeira pergunta, tá? Vou adicionar nova pergunta. Aqui eu esqueci de falar, mas, por exemplo, quando eu crio um questionário no semestre anterior, igual, por exemplo, semestre que vem, esse questionário já vai estar pronto. Então, eu não preciso cadastrar novamente. Eu venho aqui, olha, adicionar pergunta do banco. Então, quando eu venho aqui, isso aqui são as categorias que eu tenho. Se eu clicar nessa aqui, olha, as minhas perguntas já estão, que eu fiz em semestre anterior. Eu venho aqui adicionar o questionário, elas vão todas para lá. Mas não é o meu caso, então eu vou voltar aqui e vou adicionar nova pergunta. Aí a categoria Serviços Web, única escolha. A pergunta eu vou vir aqui pegar a segunda e venho aqui. Vou tirar o número que eu siga, coloco o número automaticamente. Aí eu venho aqui nas alternativas, ó, camada de aplicação, vou cadastrar uma alternativa com alternativa. Cada alternativa, né? Camada de transporte. Poderia digitar, né, gente? Mas eu já recebi esse questionário pronto. Camada de internet ou rede. Mais. E camada de acesso à rede. O gabarito é a letra C. Então, a letra C é A, B, C. Eu vou colocar parabéns, as outras estão erradas. Dá um feedback aqui pro aluno. E aí, aqui também vou colocar parabéns. Parabéns. E aqui eu pego a pergunta e faço a resposta. Ó. Salvar. Mas já tem três, vamos para a última, que é a última. Nova pergunta. Categoria Serviço Web. Deixa eu só colocar só múltipla escolha, só para vocês visualizarem o que vai acontecer com a múltipla escolha. A pergunta é essa aqui. Não copiei, peraí. Aí, vamos ver as alternativas. Ah lá, tá vendo? Esse tipo aqui permite você marcar mais de uma alternativa. Então, vou vir aqui atualizar para a única escolha. Única escolha vem a bolinha.
Letra D. Parabéns. Essa matéria não é minha, graçando para um professor. Então, ele não mandou feedback, mas é possível editar o questionário e melhorar o feedback, né? Aí eu tô fazendo o feedback aqui mais ou menos, mas depois você pode atualizar. Camada de aplicação. Ah, não é aqui, não cadastrei errado. É aqui o feedback. Salvar pergunta. Então, com isso, esse questionário só tem 3 perguntas. Aí aqui eu vou falar, possui nota? Sim. Aqui que eu falei que tem a abreviação da atividade que eu chamei lá de Q2, ó. A unidade é 1, depois a gente duplica a nota para a unidade 2. E esse questionário vai valer 0,2 pontos, já que as atividades são 4 pontos, né? Distribuído nas semanas. Então, só deu 0,2 pontos por semana. Eu não gosto de notificar os alunos, não, mas eu acho que eu vou até notificar esse aqui, que esse questionário está atrasado, para eles conseguirem visualizar que o questionário foi cadastrado. Mas geralmente o aluno já sabe, né, que a gente abre o questionário segunda-feira e termina sexta, e eles falam que recebem muita notificação. Então, é tanta mensagem que eles, às vezes, quando a gente manda uma mensagem importante, eles nem conseguem ler. Então, eu prefiro desmarcar a notificação, tá? Aí, se eu tô fazendo esse questionário e eu ainda não quero que ele apareça lá para os meninos como questionário aberto, eu clico salvar sem publicar, depois eu venho cá e publico o questionário, né? Então, posso ir cadastrando os questionários e deixar para publicar depois. Só que eu já vou publicar, porque esse aqui já está na data. Aí, eu vou ver que por que apareceu um outro questionário, mas se eu olhar aqui, ó, vou visualizar como um aluno, eu acho que é aquele questionário que eu cadastrei que ficou sem, sem pergunta, ficou aqui, mas depois eu vou excluir ele, tá? Aí eu venho aqui visualizar como aluno para eu visualizar como que ficou, tá? Aí, ó, só esse aqui que tá, o aluno tá visualizando. Aí eu acessar questionário, ele vai conseguir visualizar as perguntas. Então, é isso.